Olá, pessoal do YouTube. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui iniciando hoje mais uma reunião, para estudar o livro de Santa Teresa d'Ávila, Castelo Interior ou Moradas. Esse livro que nos traz, um dos caminhos que nos leva à santidade. Santa Teresa acompanhou aí suas freiras, né? Dirigiu muitas freiras espiritualmente, então ela tinha experiência com essa direção espiritual e ela começou a perceber que existia um padrão, né, que Deus levava, carregava a pessoa, né, de um lugar a outro, e ela foi vendo que esse padrão ele ia se repetindo, né, de uma freira e outra, né. Ela deixa claro que Sua Majestade, nosso Deus, nem sempre trata todas as pessoas iguais, né? Não quer dizer que você vai passar exatamente por essas moradas do jeitinho que ela vai descrevendo, apesar que é um padrão. Você tende a passar por aquilo ali que ela explicou, né? Pode ser que Deus queira algo diferente de você, mas se ele não quiser algo diferente, aquele ali é o caminho padrão que as pessoas passam. Alguém tiver dúvidas no YouTube, fica à vontade para postar aí no chat. Mesmo na gravação, né, dessa live, fica à vontade para postar aí que eu consigo estar respondendo depois nos comentários mesmo do vídeo, tá bom, pessoal? Nossa última reunião, nós estudamos o vídeo do Sr. César, né, do Movimento da Transfiguração, que é um canal no YouTube, e ele tem um estudo detalhado das moradas, das primeiras às sétimas, e nós colocamos aqui porque neste momento nós estamos tendo estes ensinamentos do Sr. César, que é uma pessoa muito mais sábia e experiente que a gente, né? Estamos tendo os ensinamentos dele como base para os nossos estudos aqui. Ele dá uma visão geral, como que o alicerce para tudo isso que a gente está estudando aqui, e aqui nós estamos como que desmiuçando, né? A gente está indo detalhe, parágrafo por parágrafo do livro, lendo palavra por palavra, lendo tudo, né? E comentando aquilo que, vamos assim dizer, merece parar, merece ser refletido. Falando assim até parece, né, que ah, então tem coisas que da Santa Teresa que não precisa ser refletido. É, tem coisas que ela são conversas que ela tem com as irmãs, né, com as outras freiras. Então, assim, ela dando às vezes um recado para a freira, um recado assim que não tem muito a ver com essa caminhada, então às vezes não faz muito sentido, né? A gente está parando para refletir 100%, palavra por palavra. Então a gente pega aqueles trechos que a gente vê que é aplicável para a gente, que é muito importante, né? E que a gente consegue falar a respeito, porque Santa Teresa d'Ávila, quando escreveu esse livro, ela estava nas sétimas moradas. Ela era uma santona já. Então, assim, se ela já estava nas sétimas moradas, ela tinha um entendimento muito além do nosso. Então, às vezes, ela vai falar algo ali que às vezes você, isso aqui. Acho que ela só fez um comentário com as filhas, mas às vezes tem uma profundidade ali que a gente ainda não tem um alcance daquela profundidade. Então, a gente, na nossa limitação, a gente vai até onde a gente consegue, né? Conta com a graça de Deus para nos iluminar com o Espírito Santo, iluminar a nossa mente, a nossa inteligência, para que a gente possa entender, né, alguma coisa, aquilo que Sua Majestade quer que a gente entenda neste momento, com a maturidade que a gente tem hoje. Vou começar com uma oração reflexiva, como a gente sempre começa. A oração reflexiva, que é a base, né, de toda essa caminhada. No final das contas, pessoal, é quase que reza, porque, vamos supor, a gente fala, a humildade é muito importante, e não sei, outra coisa, estar em estado de graça é muito importante, outra coisa, tudo isso é muito importante, mas sem oração, Deus não vai te iluminar para alcançar aquilo ali, ele não, sabe, fica faltando algo, então, assim, você quer pegar na mão de Deus e deixar que ele te conduza, é oração.
né. Eu via, igual eu já comentei aqui, eu lembro quando eu comecei essa caminhada de oração, eu lembro que eu não sabia, eu não acompanhava muito bem o livro. Eu só rezava, 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 rezava. Falou que tem que rezar, né, e não parar, eu vou rezar e não parar. E de repente, quando eu olhei pra dentro de mim, eu comecei a enxergar, depois de já 2 anos rezando, eu comecei a enxergar: "Gente, olha que movimento e muito movimento dentro de mim que eu não estava prestando atenção". E e aquilo que falava que era importante, a humildade é muito importante. O próprio Cristo tinha me mostrado isso durante a oração, e eu vim compreender depois que eu li o livro falando: "A humildade é importante aqui, né, começa aqui, né, o cultivo da humildade", e eu vi: "Gente, Jesus já vinha me mostrando isso". Quando a gente não tem um diretor espiritual, Jesus é o nosso diretor, né, o próprio Deus é o nosso condutor, porque ele sabe, né, que a gente quer, mas às vezes a gente está limitado ali, às vezes, por falta de um diretor, então ele vem em nosso auxílio. Não quer dizer que quando você tem um diretor que ele vai te abandonar, não é isso, pessoal. Eu lembro que eu procurava de um diretor e eu ficava com medo, assim, e o medo de encontrar, agora eu tenho um diretor de Jesus, eu prefiro Jesus como meu diretor, não é isso não acontece, pessoal. Jesus ele continua guiando você e o seu diretor agora, entendeu. É algo assim, o diretor é muito bom, né, o seu César ensina que é necessário que o diretor te explique algumas coisas, né, se eu não me engano, das quartas moradas para frente, porque senão você não consegue entender o que está acontecendo ali, então assim, você fica muito travado, né. Enfim, então vamos lá, vamos começar com a nossa oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Deus santo, Pai eterno, meu Criador, Criador de cada um que está aqui, Criador da minha filhinha Diana, gostaria de te suplicar, em tua infinita misericórdia, mandai teu Santo Espírito sobre mim, sobre cada um que está aqui, sobre cada um que irá assistir a gravação deste estudo mais tarde. Meu Pai Santo, nós não merecemos receber nada do Senhor. Nós somos incrivelmente indignos de receber qualquer favor do Senhor, e mesmo assim nós, em nosso nada, viemos aqui, no nosso atrevimento, te suplicar. Dá-nos teu Santo Espírito. Nós que merecemos o inferno, te suplicamos, Pai, não olhei os nossos pecados, mas mandai sobre nós o teu Santo Espírito. Quero te pedir, Mãe Santíssima, São José, meu anjo da guarda, o anjo da guarda de cada um que está aqui, toda a milícia celeste, dá-nos as graças necessárias para este estudo de hoje. Guiai-nos, tu, Jesus, pelos teus santos, pelo teu Espírito que habita em nós. Por favor, meu Jesus, tu, somente tu, apareça, nos ajude, Jesus, eu te suplico, a desaparecermos. Nos ajude a sermos nada. Nos ajude a nos escondermos. Nos escondermos e darmos lugar a ti que habita em nós. Que o Senhor cresça em nosso coração. Que as pessoas, quando conversem com a gente, quando nos vejam, vejam a ti, Jesus. Só isso que importa. De que adianta vivermos neste mundo se chegarmos ao fim da nossa vida, o Senhor não foi nada mais glorificado por nossa causa. Ninguém te glorificou mais, eu não te glorifiquei mais. Foi uma vida infértil, mas meu Jesus, com a tua graça, pela tua graça, haja em nós,
Purifique nosso coração com teu Santo Espírito. Arranque de nós tudo aquilo que atrapalha o teu reino de se fazer grande, estável, ainda aqui nessa terra. Arranca de nós do nosso coração. Purifique, Jesus, todas essas impurezas e organize a nossa vida. Coloque ordem no nosso interior, nas nossas vontades, na nossa desordem. Eu te suplico, Jesus. Faça em nós a tua vontade, cumpra em nós o teu querer. Sejas tu, Jesus, vivendo por meio de nós. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, nós estamos aqui agora, como vocês podem ver, iniciando as quartas moradas, né? A gente já teve ali o alicerce, né? O esqueleto, né? Desse prédio, dessas quartas moradas, com o vídeo do Sr. César. Agora a gente vai nos basear, né? Nesse conteúdo para estar lendo, né? Esse capítulo 1 das quartas moradas. Para começar a falar das quartas moradas, é bem necessário o que acabo de fazer. Recorri ao Espírito Santo e supliquei-lhe que de hora em diante fale em meu lugar, para que eu possa dizer alguma coisa sobre as moradas restantes, de modo a me entenderem. Começam aqui os favores sobrenaturais, dificílimos de explicar, a menos que Sua Majestade se encarregue disso, como fez há 14 anos, pouco mais ou menos, escrevi sobre o que até então havia entendido. É o que ela está falando, pessoal, que agora entra o sobrenatural nas quartas moradas, e o sobrenatural, apesar de você que tem contato e que vive o sobrenatural, né, a alma começa a se acostumar, né, acostumar com a voz de Deus, ela começa a acostumar com a presença de Deus, ela começa a reconhecer a voz de Deus, né, à medida que ela vai caminhando ali ao longo das quartas moradas. Só que é difícil de você explicar, é muito difícil. Como que você vai explicar algo que não existe? É a mesma coisa você explicar Deus sempre existiu? Vai explicar isso para alguém, que Deus sempre existiu. Porque isso não existe no nosso mundo natural. Isso não existe. Então, quando você tem que explicar uma coisa não existente no nosso mundo natural, é difícil você buscar, né? Nós tivemos, né, grandes teólogos, Santo Agostinho, né, São Tomás de Aquino, eles iluminados pela luz divina, eles, né, foram inspirados ali a buscar ferramentas para nos mostrar realidades dificílimas de entender de forma digerível, né, de forma mais fácil. Então aqui Santa Teresa ela pede o Espírito Santo, fala: "Olha, eu vou começar a falar das quartas moradas, meu Senhor, daqui para frente é o sobrenatural. Ou o Senhor vem com o teu Santo Espírito e me auxilia, assim como o Senhor me auxiliou há 14 anos atrás, mais ou menos, que é no livro da vida, né, tem muita coisa ali escrito sobre a oração, né, os graus da oração, inclusive eu tenho vontade de estudar esse livro depois que a gente, né, parar de estudar esse aqui, eu ia falar terminar, mas não sei se a gente vai terminar, mas enfim, o dia que a gente parar de estudar esse, né, ir para o livro da vida, porque ele tem muita coisa de oração. E é igual ela tá falando, ela aqui nas sétimas moradas, ela reconhece como o Espírito Santo auxiliou ela nas explicações, né, dessa vida espiritual, dessa vida, né, de oração, lá 14 anos atrás. Então, assim, apesar de ter 14 anos atrás, talvez ela não estava nas sétimas moradas ainda, mas ela reconhece ali que o Espírito Santo auxiliou ela. O Espírito Santo foi, vamos dizer, quem ensinou, né, aquilo para ela poder colocar num livro. Tenho agora um pouco mais de luz acerca dessas mercês concedidas pelo Senhor a algumas almas. Quanto a saber dizê-las, é muito diferente. Faça-o, Sua Majestade, se disso resultar algum proveito. Se não resultar, não faça. É, é legal essa confiança na misericórdia de Deus. Meu Senhor,
eu vou falar aqui, por favor, me auxilia. Se o que eu falar não servir para nada, então só ignora, né. Não me ajuda se você quiser me ajudar, porque vai ajudar outras pessoas, me ajuda, se não, se o senhor vê que não vai ter muito proveito, então só ignora e, enfim. Essas moradas já se encontram mais próximas do aposento onde está o rei. É grande sua formosura. Há coisas tão delicadas que o intelecto, por mais que se esforce, não tem capacidade de sugerir sequer uma ideia para exprimi-las adequadamente. Qualquer explicação parecerá obscura aos que não o experimentam. Quem, todavia, tiver experiência, bem o entenderá, especialmente quem muito a tiver. Importante aqui, pessoal. Então ela tá reforçando isso, né, é é muito bonito ali as quartas moradas, é uma formosura, assim, inexplicável, e tá falando que por mais que o intelecto se esforce, né, para exprimir isso adequadamente, é muito difícil, né, tem essa limitação. É agora aqui, ó, essa aqui também, ó, qualquer explicação parecerá obscura aos que não o experimentam. Então assim, ela tá falando que qualquer explicação, qualquer coisa que ela fala, vai parecer obscuro, vai parecer assim, eu não tô entendendo muito bem o que ela tá querendo dizer. Para as pessoas que não experimentaram isso aqui ainda. Então, né, se você tá nas moradas iniciais, né, as primeiras, segundas, então você pode ter um pouco de dificuldade. A gente vai, né, tentando aqui, na verdade na verdade vai ler o que ela tá falando, ela que vai estar explicando pra gente, mas vamos tentar entender juntos aqui, né, tudo que ela tá falando, né. E às vezes serve, né, de algum proveito para aqueles que queiram participar disso aqui no futuro, que às vezes já vão ter alcançado essas moradas, vão estar nessas moradas e podem aí colher muitos frutos. Então, ó, isso aí, ele tá falando aqui, ó, qualquer explicação parecerá obscura aos que não o experimentam, não experimentam essas coisas, essas experiências aqui das quartas moradas. Quem todavia tiver experiência, tiver experimentando aquilo ali, bem entenderá. Então a pessoa, quando ela falar uma coisa aqui, a pessoa, eu sei o que é isso que ela está falando. Eu entendo isso que ela está falando. Eu experimento isso que ela está falando, ou eu experimentei isso que ela está falando, eu entendo muito bem o que Santa Teresa quer dizer. Principalmente se for uma pessoa muito experimentada, ou seja, passou um bom tempo experimentando aquilo ali. Parece justo pensar que, para chegar a essas moradas, é preciso ter vivido muito tempo nas primeiras. Embora geralmente se passe, pelas que acabamos de descrever, não é regra absoluta. Como tereis ouvido dizer algumas vezes, é que o Senhor faz seus benefícios quando quer, como quer, a quem quer, dispõe dos bens como de coisa sua, e por conseguinte, não faz afronta a ninguém. Isso aqui é muito legal também, né, pessoal? É igual ela tá falando aqui, ó. Normalmente as pessoas passam por esse caminho, passam pela primeira, segunda, terceira, chega nas quartas, mas tem gente que chega aqui sem ter passado por essas primeiras. E ela tá explicando, porque Deus, ele nos tem como coisa dele, ele faz o benefício que quer, do jeito que quer, a hora que quer, né? Igual aquela parábola aonde o patrão, ele chamou uma pessoa lá de manhãzinha para trabalhar, né, na colheita dele, não lembro, mas trabalhar na vinha, não sei. Mas tá lá no trabalho, foi chamado para trabalhar, vem trabalhar comigo, chamou ele de manhãzinha, e chamou outro mais tarde, chegou um lá que chamou ele 5 horas da tarde, ele trabalhou só 1 hora e recebeu o mesmo tanto. Ou seja, eu sou o patrão, o dinheiro é meu, você é meu, eu faço o que eu quiser de você, entendeu? Eu não ponha limites na minha bondade, né? Então, às vezes, você vê uma pessoa pequenininha, bobinha, aquela pessoa que você não dá nada por ela, e a pessoa virtuosa que só ela, você nunca vê a pessoa vivendo para ela, só vive para os outros e para Deus. E aquela pessoa, às vezes, não tem intelecto, não estudou, não sabe uma continha de mais e menos, mas Deus, ele extrai, né? Ele extrai muitos tesouros da humildade, da pequenez, né? Ele escolhe pessoas, grandes pecadores, né, para trabalhar para ele, né? A gente vê os apóstolos, nossa, a pessoa que quando olha para os apóstolos, ela tem que ter muita esperança, ela fala assim, nossa Senhor, tem jeito. Pedro teve jeito, né?
Paulo teve jeito, né? E vai citando as pessoas, os santos, né? Que Santo Agostinho teve jeito, né? Nossa, eu tenho esperança, eu tenho chance, né? A gente não deve pôr limites na bondade de Deus. Os répteis venenosos raramente penetram nessas moradas. Se conseguem intrometer-se, causam mais proveito do que dano. A meu ver, neste grau de oração é muito vantajoso quando entram e fazem guerra. Antes de continuar esse parágrafo, pessoal, quero, né, frisar bem isso aqui, isso aqui é muito legal. Então, a pessoa nas quartas moradas, olha lá, raramente entram lá. Os animais venenosos, os répteis venenosos, raramente entram nas quartas moradas. Quando entram, causam mais proveito do que dano. A meu ver, neste grau de oração, é muito vantajoso, é muito bom quando os demônios te alcançam. Eu, um tempo atrás, eu experimentei, né, um pouco disso aqui, que dá para comparar, assim, né, muito bem. Eu comecei a discutir com uma pessoa, né, e comecei a ficar um pouco alterado, e eu, no meio da alteração, eu tô assim, gente, eu vou pedir desculpa a essa pessoa porque eu não deveria estar alterado. Não que o tema que a gente estava discutindo era eu estava certo, não interessa quem estava certo, mas a minha alteração, minha falta de paciência, eu vi assim, não, isso aqui, essa falta de paciência, essa alteração, eu tô errado. Eu vou ter que pedir perdão. Aí eu lembro que a discussão acabou, acho que não passou um minuto, eu pedi desculpa minha alteração, e a gente assim, queimando ainda, né, porque você acabou de discutir, você já viu, né, normalmente quando a gente discute com alguém, né, você espera, às vezes, lá no final do dia, no outro semana, no outro mês, para pedir desculpa, para, né, e fica lá, dorme todo dia lá. Então, assim, quando um animal, né, venenoso entra ali nas quartas moradas, tem um dano assim, como é que eu explico? Ela ataca, só que ela vai fazer um bem danado ali, por quê? Porque ela vai atacar, eu tô dando esse exemplo, né? O animal venenoso me atacou, só que no momento da raiva, eu decidi pedir perdão. Assim, eu não vou esperar essa poeira baixar, porque depois é mais fácil. Eu vou pedir agora, porque é muito mais humilhante. É muito humilhante você pedir um perdão no fogo do momento ali. Você acabou de discutir com a pessoa, você vai e pede perdão. Não, eu achei que ia. Sabe, vou pedir aqui agora. E não foi uma coisa assim, né? É como assim, ok, entrou um animalzinho, causou um dano, mas foi um benefício, uma humilhação muito grande, foi algo muito grande ali, né? Colheu muito mais frutos do que fez dano, vamos assim dizer. Então ela fala lá, olha, se conseguem intrometer-se, ó, intrometer-se, causam mais proveito do que dano. A meu ver, esse grau de oração é muito vantajoso quando entram e fazem guerra. Então é quase um. Tomara. Isso dói, né? Dói pra caramba. É muita humilhação ali, mas né, se entrar, vamos tirar lucro disso. Se a alma nunca se vir tentada, o demônio poderá misturar enganos aos gostos que o Senhor dá, fazendo-lhe muito mais mal do que com suas tentações. Por outro lado, a alma não lucrará tanto, mergulhada num embevecimento constante e isento de tudo o que pode ser ocasião de merecimento para ela. Quando o embevecimento é contínuo e imutável, não o tenho por seguro. Não julgo possível que neste desterro o Espírito do Senhor permaneça em nós, sempre no mesmo estado. Trataremos agora do que prometi dizer-vos nestas moradas, da diferença que há entre as consolações e os gostos na oração. Parece-me que se podem chamar consolações ou contentamentos o que adquirimos por meio de nossas meditações e súplicas a nosso Senhor. Procedem de nossa natureza, está claro, do auxílio da graça de Deus. Desse modo, sempre há vez de entender o que eu disser, pois sem o Senhor nada podemos fazer.
Aqui ela vai começar a explicar, pessoal, lá, ó, eh, diferença entre contentamentos e gostos. Ela fala que contentamentos ela também chama de consolações, né, e os gostos. As consolações nascem da obra virtuosa que realizamos. São de algum modo fruto de nosso trabalho. Com razão, ficamos contentes quando trabalhamos em coisas tão boas, mas considerando bem, sente-se o mesmo contentamento em muitas circunstâncias da vida. Assim, por exemplo, ao herdar inesperadamente uma grande fortuna, ao avistar de súbito uma pessoa muito amada, ao realizar um negócio importante ou algum feito ilustre que todos engrandecem, ou ao ver regressar vivo um marido, irmão ou filho que se julgava morto, derramam-se lágrimas de viva alegria. Até a mim já tem acontecido algumas vezes. Assim como são naturais esses contentamentos, penso que o mesmo acontece com os que nos dão as coisas de Deus. Essas apenas têm origens mais nobres, embora as outras não sejam más. Em suma, as consolações começam em nossa própria natureza e terminam em Deus. Então, pessoal, as consolações são frutos do nosso esforço, do nosso trabalho, né? É como ali um trabalho braçal. Você faz algo, né? Não sei, você faz ali uma adoração e você terminou uma hora de adoração, você sai satisfeito, né? Alegre. Por quê? Porque você, braçalmente, você decidiu ir lá, você sempre auxiliado pela graça, pessoal. Coisas boas a gente não faz, né? Por a gente mesmo, por nós mesmos. Então, sempre auxiliado pela graça, você vai lá, faz uma coisa boa e sai satisfeito. Essa alegria que nos dá, ela chama de consolações, tudo bem? Então, às vezes você tá lá, se esforça na oração e tá, aí você vai e tem um momentozinho onde você chora, né? Isso é bom, é gostoso, né? Só que é algo que nasce dentro da gente, né, do nosso esforço e acaba em Deus, né? Existe ali, fica algum benefício, tem ali, existe como é que fala? Uma alteração na sua vida boa, positiva. Foi algo bom para você, para sua alma, né? Não quer dizer porque você chorou, porque é um gosto externo, uma consolação externa, que é ruim, não é isso, né? Foi bom, Deus permitiu que você tivesse um momento ali de experiência onde você chorou, foi muito gostoso e é bom mesmo, né? Não é ruim. Só que é algo assim, não é algo tão nobre, né? Não é uma felicidade, um gozo tão nobre. É algo mais superficial. Agora, os gostos. Então, ó, os gostos têm seu princípio em Deus e vêm a nós. Deixam-se fruir com tanta satisfação quanto as alegrias de que falei, e ainda muito mais. Ó Jesus, quanto desejo saber explicar este ponto. É que o entendo bem e parece-me haver notável diferença, mas o meu pouco saber não tem capacidade de explicá-lo suficientemente. O Senhor o faça por mim. Então aqui, pessoal, ela está falando, né, os gostos é algo diferente, algo que brota de Deus, né, e cai na gente, vamos assim dizer. Então, é algo muito mais sublime. Se uma coisa, né, começa de mim e vai para Deus, se começou de mim, é muito menos sublime do que algo que vem direto de Deus, né? Ou então, ou ela vem de Deus, ou brota do nosso coração, onde mora Deus, né? No centro do castelo, no centro da alma, brota algo. E aqui o seu César dá uns exemplos, né? Vamos supor, a pessoa, ela tá lá, né? Ela não tá fazendo esforço nenhum para nada, ela não tá fazendo esforço para rezar, ela tá simplesmente caminhando, tá, né, tá lá esperando o sinal fechar para poder atravessar a rua, de repente, pá, dá uma fisgada. Deus pega ela em algum ponto e é muito forte, e aquilo brota de dentro, né, aquele amor, e às vezes vem as lágrimas,
Você fica até com vergonha. Nossa senhora, eu tô aqui, espera aí, eu não tô preparado ainda não. Espera aí, senhor, eu não tô na igreja ainda não. Espera aí, eu tô aqui na rua aqui, tem gente aqui do meu lado, tô com vergonha, tô chorando aqui. E é do nada, é muito, como é que fala? É muito inesperável, é muito nada a ver. É muito nada a ver. Você não... Enfim, é igual Santa Teresa diz, se você não experimenta, nunca experimentou isso, é difícil vai parecer nebuloso, assim, tá, você fala assim, tá, um dia que acontecer comigo eu vou entender, porque realmente é difícil de explicar e é difícil também de entender, né, para quem nunca experimentou. Acode-me agora a lembrança um versículo do último salmo que rezamos em prima. Prima é as laudes, é a liturgia das horas, se eu não me engano. Só que a prima é a que havia antes, né? Hoje não existe a prima mais, que acho que era bem de madrugadinha ali. Então, que termina assim, né, o salmo. Cum dilataste cor meum. Quão dilatastes meu coração. Que significa. Quem tiver muita experiência com esses gostos, só por essa palavra entenderá a diferença que existe entre consolações e gostos. Quem não a tiver, precisará de mais algumas explicações para poder estar entendendo. Então é isso. O gosto parece que vem de dentro, né? Vem de dentro e parece que não é uma coisa, por exemplo, um copo. Se você põe uma coisa aqui embaixo, uma fonte de água, e abre, ele vai, chega aqui e começa a transbordar, né? O copo, aí acaba, você joga água fora, o copo tá livre. O copo é a mesma coisa. É como se fosse um balão. Você vai, põe uma mangueira ali, né, um balão vazio e liga a torneira. Ele não vai transbordar, ele começa a encher. O coração começa a dilatar, o coração cresce, você sente, né, o coração crescendo, né? As consolações, ela explica, é meio que o contrário, dá um aperto no coração. E esse não, é um dilatamento do coração. Os contentamentos não dilatam o coração. Ao contrário, parece apertá-lo um pouco, sem tirar a alegria que a alma sente ao fazer alguma coisa por Deus. Chora umas lágrimas sentidas que parecem provir de alguma paixão. Pouco sei das paixões da alma. Se tivesse mais conhecimento, saberia talvez discernir o que procede da natureza e da sensibilidade, dando a entender, compreendo pela experiência que tenho. Mas sou muito ignorante e não sei explicar grande coisa. Para tudo é ter ciência e letras. Então é isso aí, pessoal. Ela tá falando, ó, chora umas lágrimas sentidas que parecem provir de alguma paixão. E ela tá falando dos contentamentos, não das consolações, não dos gostos. Então, ela tá falando dos contentamentos. Contentamentos e consolações é a mesma coisa. Então, assim, esses são bem superficiais, você chora. Só que é um choro superficial, né? Se um dia vocês chegarem ali nas quartas moradas, vocês vão conseguir entender a densidade que são os gostos e a densidade das consolações, né? Como é que eu explico? Pegar 1 litro de óleo e 1 litro de mercúrio. A quantidade é a mesma, é 1 litro e 1 litro. Só que o mercúrio vai pesar muito mais do que o óleo. É muito mais denso, é muito, né? Enquanto você falava, Diego, eu lembrei, eu estava tentando identificar qual era o santo, fiz a pesquisa aqui, né, quando você falou Hum, do coração dilatar, né? Existe a eu, história de São Felipe Neri, né, é, em que pouco tempo antes de Pentecostes, né, ele pedindo a Deus o derramamento, né, ele viu como se fosse era uma imagem de fogo, né? Eu tô lendo aqui na internet, um globo de fogo, algo assim, né, que entrou no seu coração, né? E ficou alojado no peito. Ele sentiu, né, como se o coração dele crescesse. E de fato, né, depois que ele morreu, né, fizeram a autópsia e realmente o coração dele estava dilatado, né. Então, duas costelas, como é que fala? Foram movidas, foram para dar espaço pro movidas coração. É, é, o exatamente. padre,
Oh, desculpa, pode terminar, Wendel. Não, é isso, né? Então, assim, ele Aham, teve uma experiência mística aí, de fato, né, do coração sendo dilatado aí, né? literalmente, né? Literalmente. Literalmente. É muito legal a história de São Felipe Neri. Ele usava uma casula, sabe uma casula que é aberta, ela é só a parte da frente e a parte de trás, é mais pro pessoal, como é que fala, mais tradicional, ela não tem a parte lateral. Ela foi inventada por causa de São Felipe Neri, por causa do coração dele, porque ele sentia tanto calor ali no peito, tanto calor, que ele pediu para abrir a casula dele. Então é uma casula aberta aquela lá. E tem história dele também, né, que quando eu não lembro muito bem o que que é, acho que é doença. Eu lembro que ele encostava a cabeça da pessoa no peito dele e a pessoa ficava curada na hora. Né? Enfim, né? Realmente é uma história muito legal, né, Wendel? O que sei deste estado, isso é, dos regalos, regalos são presentes, dos regalos e contentamentos de quem medita, é por mim mesmo, e por mim mesma o sei é que começando a chorar por causa da paixão de Cristo, essa paixão é a paixão de Cristo, não parava até ficar com a cabeça atordoada. Se chorava meus pecados, acontecia o mesmo. E nisso nosso Senhor me fazia grande graça. Não quero examinar agora o que é melhor, se os contentamentos ou os gostos. Quisera apenas saber exprimir a diferença que há entre uns e outros. Algumas vezes a natureza e a disposição física contribuem para tais desejos e lágrimas. Ainda assim, tudo vai parar em Deus. Os contentamentos são muito de estimar, quando há humildade para entendermos que nem por isso somos melhores. Não sabemos com certeza se são todos efeitos do amor. Ainda que houvesse certeza, são simplesmente dons de Deus. Geralmente, estes sentimentos de devoção se encontram nas almas das moradas precedentes, porque trabalham quase de contínuo com o intelecto, empregando-o na meditação, e fazem bem, porque não lhe foi dado mais. Acertariam, entretanto, se ocupassem algum tempo em atos de amor e louvores a Deus, fruindo de sua bondade e de ser Ele quem é, desejando sua honra e glória. Façam como puderem. Serve muito para mover a vontade. E aguardem neste importante aviso, e guardem este importante aviso. Quando o Senhor lhes der coisas mais altas, não as deixem de lado para acabar a meditação de costume. Então, pessoal, nesse parágrafo aí, eu destacaria essa última parte aí, em rosa. Isso aqui é bem importante, viu, pessoal? Por quê? Isso aqui o Padre Paulo fala muito no curso dele, na Engenharia da Santidade, que é esse. É o que Santa Teresa está falando aqui, né? Se você tá lá no seu momento de oração e você, às vezes, Deus te mostra, ele ilumina a inteligência e convida a sua vontade. Ele te mostra ah, uma verdade de fé. Ah, Deus é amor. Eu sei que Deus é amor. Só que ele te dá uma experiência, ele te deixa experimentar o amor de Deus. E você tem uma. Aquilo que você já sabia que era verdade, vem com uma experiência junto. É igual o Sr. César também dá um exemplo, que é um exemplo muito bom, por exemplo, uma pessoa que nunca viu neve pode falar, olha, eu chego para ele e falo, olha, aqui em Michigan, né, em janeiro é muita neve. E ele vai falar assim, eu já vi mesmo na televisão. Sabe, ele sabe que existe, né? Sabe, realmente tem neve mesmo lá em Michigan. Só que ele nunca teve a experiência. Mas uma vez que ele vem aqui, que ele pega a neve, que ele vê a consistência da neve, que ele vê o floquinho de neve caindo devagarinho, ele pode falar com uma propriedade diferente do que. Porque antes ele já sabia, tinha certeza. Ele vê isso no jornal toda hora. Basta ele abrir na internet lá, jogar neve, é o que mais vai aparecer lá, é a imagem de neve. Mas uma vez que ele vem e tem a experiência, né, a experiência de tocar na neve, a experiência com a neve em si,
ele fala com muito mais propriedade. Um exemplo muito legal também, eu falava assim, né, a minha vida inteira, né, eu gostava do Cruzeiro, né, eu era cruzeirense, não vou falar que hoje eu sou, porque eu não sigo, então, mas enfim, eu era cruzeirense e eu ficava, gostava dos jogos, assistia os jogos, acompanhava, né, o time. Só que eu nunca tinha ido no Mineirão, né? Eu nunca tinha acompanhado um jogo dele no Mineirão. Na época ele jogava muito Mineirão, então eu nunca tinha acompanhado um jogo dele lá. Eu falava assim: ah, não tem necessidade de ir lá. Eu vejo aqui os jogadores maiores, lá vai estar de longe, aqui eu vejo o replay, eu vejo tudo aqui. E eu tô no conforto da minha casa, é muito melhor aqui. Só que uma vez que você vai lá e experimenta o que é estar dentro de um estádio com um time que você gosta muito, jogando e fazendo gol. Caraca, cara, ninguém troca estar lá dentro, né, do estádio, torcendo pro seu time, como tá sentado no sofá da sua casa, por maior que seja o conforto. E por mais que você esteja tudo sujo de cerveja lá, todo melecado, nossa, entendeu? É isso. Então, de novo, ó, e guardem este importante aviso: quando o Senhor lhes der coisas mais altas, não as deixem de lado para acabar a meditação de costume. Então, vocês estão lá, Deus te mostra a verdade dessa de fé, que você tem aquela experiência, aí de repente você lembra, não, mas tá fica, não sei, não, mas agora é a hora que eu leio tal, né, o próximo parágrafo da imitação de Cristo, ou agora é o momento que eu leio a próximo versículo da Bíblia, né? Não para. Você tá ali, é por um diálogo com Deus. De repente você tá dialogando com Deus, você fala assim, não, espera só um minutinho, porque agora é a hora de eu ajoelhar, que eu combinei aqui. Pessoal, não para. Eu lembro, né, eu lembro eu rezando, né, e às vezes, eu falo assim porque antes eu rezava de noite, porque hoje eu rezo de manhã, então a oração hoje, ela tem meio que um horário para acabar, né? Mas antes eu rezava de noite. E tá, isso, olha, eu pus os meninos pra dormir e vim rezar antes de fazer outras coisas. E tinha dia que a coisa ia estendendo, e a coisa tava rendendo mesmo. E rendendo, e demorando. E você acha que eu parar? Eu tô assim, gente, eu tô aqui só pra isso. Só pra ter. E é difícil, eu fico ali garimpando esse diálogo com Deus, que é difícil, né? Aí, de repente, quando acontece, né, que a coisa tá fluindo mesmo, aquele encontro ali com Sua Majestade, eu vou parar. Não, agora é a hora. Não, eu falei que eu ia dormir 9h30 hoje, porque sinto muito, né? Isso é eu, viu, pessoal? Cada um tem a sua realidade, claro. Mas eu não troco nada, né? Pelo menos nunca troquei nada por esse momento, não. A gente não deve parar, né? Não deixa de lado, né? Para abraçar uma coisa, uma coisinha que tá ali. Um detalhezinho que também o Padre Paulo, no curso, ele cita um exemplo disso aqui, porque eu lembro, ele comentava que depois da missa, ele ia fazer um momento de oração dele, que tinha acabado de comungar, ajoelhava ali, era até bom que servia de exemplo, né, para os fiéis ali, os paroquianos dele. Então ele ia rezar. Só que às vezes alguém chegava e falou: Padre, você atende confissão? Nesse momento é um caso especial, você não vai falar com a pessoa que não, né? Senão seria uma gula espiritual, né? A pessoa fala assim, não, é aqui. Não, aqui é até tal hora que eu tô aqui, meditando na minha oração. Ele fala assim, não vai lá agora, só terminar aqui. Aí ele só terminava mesmo ali, ele chamava a pessoa, ia confessar, porque tem isso também, pessoal. Tem as nossas obrigações, né? Obrigações, os nossos deveres de Estado, eles são prioridades. Isso é muito importante. Nossa família é nossa obrigação de Estado, ela está acima da sua oração, ela está acima dessas, né, ela está acima da sua meditação, da sua oração reflexiva. Não quer dizer que você vai deixar de fazer sua oração reflexiva, mas se no meio da sua oração reflexiva acontecer um caso, né, que você como pai, como filho, como irmão, você tem que atender aquilo, você vai parar, vai para sua obrigação de Estado, depois você volta. Aqui em casa eu deixo, eu aviso minha esposa, ela tô indo lá embaixo rezar.
Aí, tá bom, ela já sabe, então, né, e meu filho já tá dormindo normalmente quando eu venho pra cá, eu tento, como eu tenho muito pouco tempo com meu filho, eu tento não tirar tempo dele, entendeu? Então, assim, eu chego do serviço, então o tempinho que eu fico até ele dormir, eu tento não fazer nada, eu tento ficar com ele, e a oração é o próximo. Então, eh, acabou as atividades ali, né, pus meu filho pra dormir, eu antes de tomar banho, antes às vezes eu como alguma coisa, porque não é bom você tá com muita fome às vezes, não é bom você descer pra oração, assim, né, com já uma coisa já incomodando, porque às vezes a gente já tem dificuldade pra concentrar, e já desce com fome, mas como um pouquinho só pra matar a fome e já desço, né. Isso aí é um, como é que fala? É um zelo pela oração também, pelo horário da oração, né. Porque você pode muito bem, acabou ali, pus meu filho pra dormir, não, mas eu vou só tomar banho, toma banho, agora eu vou só jantar, vou jantar, mas é bom conversar um pouquinho com a esposa também, quando você vê, 11 horas da noite, já passou do horário de você dormir, você fala assim, ai, não, ainda tá faltando minha oração. Dá uma prioridade, né, e depois ainda sobra, né, o seu tempo com sua esposa, o seu tempo, o que você ainda tem que fazer, né. Como a gente já conversou aqui, o próprio Deus organiza as nossas, né, o nosso dia, nossas atividades. Como me estendi muito sobre esse assunto em outras partes, no livro da vida, não o repetirei aqui. Só quero que vos desculpa, compenetreis bem do seguinte, para não aproveitar neste caminho subir as moradas desejadas, para aproveitar neste caminho e subir as moradas desejadas, o essencial não é pensar muito, é amar muito. Escolhei de preferência o que mais vos conduzir ao amor. Então é isso aí, pessoal. Tá falando ele, né? Pra gente subir as moradas desejadas, acho que todos aqui desejam as sétimas, né? Então, para chegar, para alcançar as sétimas, o essencial não é pensar muito. Então, não é raciocinar muito, é amar muito, né? Se a gente silencia o nosso coração e tenta prestar atenção na voz de Deus, o que é melhor eu fazer sei lá, em determinadas situações? Bom, eu tenho aqui mais um tempinho aqui, eu posso ficar aqui mais um tempinho, eu quero ficar mais um tempinho aqui com Jesus na minha oração, mas eu tenho um compromisso lá em cima. Eu, sei lá, arrumar meu quarto. Tenta pensar, né? Tenta ver o que o meu coração quer fazer, o que me inspira o amor. É ficar aqui mais um pouco ou é arrumar meu quarto? Arrumar meu quarto consegue esperar, às vezes lá para o final de semana, né? Ou não, não, minha esposa tá chamando minha atenção por causa daquela bagunça, então é meu casamento, então lá é prioridade. Mas às vezes não, às vezes lá tá tranquilo. Às vezes aqui, como tá fluindo bem a oração, o amor me chama a estar aqui hoje, né? Nós temos que ser dócil ao amor e tentar não dar muita atenção às nossas vontades. A gente, eh O Wendel parece ser colérico, minha esposa é colérico. Isso aqui é para os coléricos, principalmente, né? Os coléricos são muito racionais, né? Você fala assim, ó, não sei, o melhor é isso. Não, mas se for pensar bem, ele traz um tanto de componente, vai falando assim, não, se for pensar assim, e faz toda uma arquiteta tudo assim para sustentar às vezes um argumento ou outro, então, assim, aqui tem que ser algo mais, como é que fala? Tem que estar dócil à voz de Deus. Não se preocupem, porque às vezes você não está nesse ponto aqui ainda, e é difícil estar dócil à voz de Deus nas segundas moradas. Estou falando de segundas, não sei em que morada vocês estão, mas tá nas segundas moradas tem muito barulho lá, então é difícil, você não vai conseguir dar atenção à voz de Deus lá. Até porque Deus começa a falar mesmo diretamente lá nas quartas, né? É o sobrenatural, é nas quartas. Então, espera, né, não tá na hora ainda às vezes, né. Você sempre se esforça, né, pra ter o melhor discernimento. Se você conseguir, tenta, né, como é que fala? Normalmente, o certo é aquela primeira intuição que você tem, né. Você tem 2 pontos, fazer isso ou fazer isso, qual que é melhor? Você sente o amor meio querendo ir para um lado, só que na mesma hora a gente já chega com argumentos. "Não, mas deixa eu pensar, tá no hora na hora tal, tá no sei lá o que tal,
eu tenho que tomar banho, aí começa quando entra o raciocínio, a coisa começa a estragar. O Sr. César ensina isso. Parece um pouco assim, uma coisa da renovação carismática, não, né? Sinta o amor, sente. É mais ou menos isso mesmo, entendeu? Não é da renovação carismática, mas é sentir mesmo, é ser dócil à voz de Deus e tentar perceber a vontade de Deus. É arrumar meu quarto ou é ficar aqui mais um tempinho com Jesus? Entendeu? Não existe um certo e errado aqui. A Débora fala muito isso, né? Não existe um certo e errado, né? Não é... Existe duas coisas boas, arrumar o quarto é bom, ficar aqui mais com Jesus é bom, e é importante a gente tentar perceber a vontade de Deus. Meu Senhor, se o Senhor me quer aqui mais um pouquinho, ou é muito importante para o meu dever de Estado, né? É muito importante eu ir lá e arrumar, né? Enfim. Talvez nem saibamos o que é amar, o que não me espanta. Não, não consiste o amor em ser favorecido de consolações. Consiste sim numa total determinação e desejo de contentar a Deus em tudo, em procurar o quanto pudermos não ofendê-lo e em rogar-lhe pelo aumento contínuo da honra e glória do seu Filho e sua e pela prosperidade da Igreja Católica. São esses os sinais do amor. Não julgueis que a oração consista em fixar o pensamento numa só coisa, nem que tudo esteja perdido quando vos distrair um pouco. Esse parágrafo aqui, pessoal, a gente vai terminar aqui. Esse vai ser o último parágrafo de hoje. Acho que, né, já está na hora e ainda isso aqui vai até o número 12, se eu não me engano, a gente continua na próxima. Então vamos lá, esse aqui acho que dá um tempinho também pra gente, né? A gente gasta um tempinho nesse parágrafo que ele é muito importante. Então vamos lá, talvez nem saibamos o que é amar. Isso é muito verdade. Eu falo, pelo menos por mim, entendeu? O que não me espanta, né? Não consiste o amor em ser favorecido de consolações. Então é isso. Você está recebendo muita consolação e chora e arrepia e tal. Isso, e ó, não consiste o amor em ser favorecido de consolações. Então, não é amor. O que consiste o amor? Consiste sim numa total determinação e desejo de contentar a Deus em tudo. Então, contentar a Deus em tudo. Aí está, né, os sinais do amor. Em procurar o quanto pudermos não ofendê-lo, se esforçar muito para não pecar, para não ofendê-lo, e em rogar-lhe pelo aumento contínuo da honra e glória do teu filho, ou seja, pedir muito a Deus, né, que o seu filho seja honrado e glorificado, e pela prosperidade da Igreja Católica. Então, se você começa a estar bem envolvido com essas características aqui do amor, ok, isso é o amor, né? Já são os sinais de quem ama, né? Quem está amando. São esses sinais do amor. Não julgueis que a oração consista em fixar o pensamento numa só coisa. Isso que é importante também, pessoal. Oração não é fixar o pensamento numa coisa. Eu pensava isso, eu falava assim, gente, toda vez que eu não estou pensando em Deus, eu não estou rezando, né? E eu pedi a Deus para que meu pensamento ficasse nele o dia inteiro. Mas não está aí a coisa. A oração não está aí. A gente já comentou, Santa Teresa já comentou, que às vezes nós estamos todos recolhidos em Deus, né? O nosso coração está todo recolhido em Deus, mas nosso pensamento, se tem um lugar que o nosso pensamento não está, é em Deus. Fala acho que é aqui nesse parágrafo mesmo que fala, nesse primeiro capítulo, fala, nosso coração está recolhido em Deus, nosso pensamento está nos arrabaldes, nos arredores do castelo, lidando com bestas ferozes e tal. E não, o seu coração está lá próximo de Sua Majestade, próximo né, do salão principal. Essa é a verdade. Então, às vezes você vai passar o dia com o coração bem inclinado para Deus, bem unido a Deus, apesar que seus pensamentos não vão estar.
Não vão estar. Você vai conversar com pessoas, às vezes um assunto assim que nem não é muito produtivo, né, para as coisas de Deus, né? Até a gente tem que conversar essas coisas, né? A gente tem reuniões no nosso trabalho, né? Isso acontece, mas o seu coração ele tá bem recolhido em Deus. Bom, pessoal, se a gente não tem mais comentários, então a gente pode ficar por aqui. A gente, né, como eu já disse, né, do dia 19, sem ser o próxima segunda, na outra, nós vamos ter a presença do Seu César aqui, né? Eu convidei ele, né, muito de bom grado aceitou, né, e vai estar aqui com a gente, vai estar respondendo perguntas que nós tivermos. E nós já pensei um tanto de pergunta aqui interessante demais. Mas tragam aqui suas perguntas, né? Aquilo que você tiver de dúvida, vamos trazer. Eu queria, se possível, né, ao invés de deixar todo aberto para as pessoas mesmo, todo mundo perguntar, talvez me mandar para eu poder organizar, né, colocar uma ordem nas perguntas, porque às vezes vai ter algumas perguntas repetidas ou muito semelhantes. Eu organizo, às vezes coloco em ordem assim de importância, não sei, mas porque talvez ele não vai conseguir responder tudo, né? Então a gente pelo menos responde, né, as principais, vamos dizer. Enfim, claro que a gente vai tentar responder todas, né? Eu acho que ele é bem breve, né, nas respostas, então assim, eu acho que ele consegue responder bastante perguntas. Mas vamos encher ele de perguntas, né? Aqueles que querem saber aí como buscar, onde encontrar um diretor espiritual, por exemplo. Essa é uma pergunta que eu quero fazer para ele. Sim, Sr. César, onde que está o ninho de diretor espiritual que está escondido? Onde que fica escondido? Está precisando encontrar. Nos vemos aí na próxima segunda-feira, a gente termina esse capítulo. Na outra, a gente tem uma reunião com o Sr. César, né? E fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E tchau, tchau.